A partir de hoje, nós vamos iniciar uma série de vídeos contando a minha história. Eu espero que você goste, mas preste atenção nos detalhes dessa história. Certamente, eu creio que você será abençoado. E assim como esse filme, o meu objetivo é inspirar outras pessoas a descobrir e fazer o seu chamado acontecer. Se você gostar, aciona o sininho, compartilhe esse vídeo. E se ainda você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Espero que você seja abençoado com o testemunho de vida que eu vou contar. Que Deus te abençoe e shalom. Olá, sou Marcelo Siqueira Cavalcante, nasci no dia 12 de outubro na cidade de Manaus. E como manauara, eu queria compartilhar com você um pouquinho da minha vida com Deus. Manaus é muito lindo. Nasci no dia 12 de outubro em Manaus, no Amazonas, num bairro, morei a maior parte da minha vida no bairro de Santo Antônio. Então minha infância foi praticamente num ambiente totalmente criativo, ali no bairro de Santo Antônio, quando ainda o bairro não tinha infraestrutura, não tinha asfalto, não tinha nada. E aquilo ali fez com que eu, criassem alguns brinquedos, não só para mim, mas para meus irmãos e amigos, coleguinhas ali da rua. Como não tinha asfalto, então o carrinho de rolimã não colava ali. Eu criava alguns carrinhos e esses carrinhos eles tinham rodas específicas, que eu achava na rua, na verdade, no lixo, e construía uns carrinhos que fazia com que justamente a gente tinha tinha os nossos momentos de brincadeira, Então a situação financeira fez com que eu me tornasse literalmente um fabricante de brinquedos para mim, para meus irmãos e para meus amigos. Aos 12 anos eu comecei a trabalhar numa empresa que ficava ali perto da Bola da Sulframa, então eu saía. Nessa época, com 12 anos, a gente teve que morar na Matinha, ali no bairro Presidente Vargas. Eu precisava pegar ônibus, uma rota para ir para Bola da Sulframa, um local muito distante do nosso bairro. Eu acordava às 3 da manhã e pedia carona dos ônibus que vinham da garagem da Soltur para me levar, dar uma carona até a Bola da Sulframa, onde ficava essa garagem dessa empresa que eu trabalhei. Trabalhei lá até os 15 anos. Aí você pode estar perguntando, como é que com 12 anos uma criança começa a trabalhar? Bem, era um sonho meu trabalhar em uma garagem de ônibus. Aí eu, de tanto insistir para minha mãe, ela me deu essa oportunidade. Conversei com um amigo meu que trabalhava já, ele era de Maior, e aí ele conseguiu essa vaga para mim. E aí, de 12 até meus 15 anos, eu trabalhei como cobrador de ônibus, como meu primeiro emprego de carteira assinada. Já tinha trabalhado em outros lugares. Meu primeiro emprego mesmo foi vendedor de pastel de queijo e caldo de cana, Foi meu primeiro emprego, na verdade, mas de carteira assinada foi aos 12 anos como cobrador de ônibus. Aos 18 anos fui servir o exército, também aprendi muitos princípios, muitas coisas que até hoje eu carrego na minha vida, aprendi, pratico. O exército me ensinou coisas como ser simples e saber lidar com a floresta amazônica, saber lidar com as situações difíceis que nós como homens passaríamos, e lá eu aprendi muitas coisas legais, muitas mesmo. O exército para mim foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram na minha vida. Outra coisa, no exército, para mim foi tão importante porque ela me posicionou e me ensinou muitas coisas
principalmente a respeito de hierarquia, de submissão, de uma vida focada. Esses princípios depois eu aprendi na própria Bíblia, que a hierarquia é fundamental. Então, quando nós acreditamos que existe Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, se refere à hierarquia. Princípios é os princípios que nós aprendemos na Bíblia, e lá no Exército eu aprendi vários princípios, principalmente de respeito, de unidade, e essa questão da hierarquia, da posição, e para mim o Exército foi uma bênção. Por causa da influência artística, eu decidi entrar no Boi Bumbá e fiquei lá por 3 anos. Formei uma banda. A nossa banda, ela inicialmente começou a ser oficial do Garantido, depois mudamos para o Caprichoso. Criativo, eu sempre gostei muito de arte. O boi naquela época para mim era a sensação do momento, né? Na época do Carrapicho, que foi para a França, foi para a Europa, né? E aquilo ali para o povo da Amazônia, aquilo ali foi algo maravilhoso, né? Então, olhando para isso, eu queria ser até então e fazer uma banda de boi para que eu trabalhasse nessa área de arte e também ganhasse meu pão de cada dia. Porém, nós trabalhamos 4 anos quase e nós não ganhávamos nada. Nós, fazíamos muitos trabalhos, mas era muito pouco remunerado. Até que em 98, nossa banda foi escolhida para trabalhar de um projeto do PSDB, de rodar o Rio Amazonas todo, fazendo a campanha presidencial do presidente Fernando Henrique Cardoso. E a nossa banda foi escolhida para um mês ficar dentro de um barco, visitando comunidades e pequenas cidades no meio do Rio Amazonas. Viajamos pelo Rio Solimões, Rio Negro, Amazonas, Rio Madeira, e tínhamos uma estratégia, através da banda de boi, convidar pessoas para assistir e participar da banda de boi. Depois, através de um telão, Fernando Henrique Cardoso falava seu plano de governo, e depois nós voltávamos a tocar e se despedir do povo e íamos para outra cidade já. E nessa viagem eu aprendi muita coisa, principalmente a conhecer o estado que para mim é o estado mais bonito do mundo, mais lindo, mais rico. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que dentro da nossa riqueza natural que temos, eu vi um povo muito pobre e carente. Somos ricos, riquíssimos, porém um povo pobre. Um povo pobre, povo pobre. Nós ficamos rodando ali no Rio Amazônia, no Médio, e no Solimões, no Rio Madeira. Rodamos essas comunidades, e o que nós fazíamos? Era uma estratégia do PSDB, né? O que nós fazíamos? Nós chegávamos na comunidade, avisava a comunidade que nós iríamos no horário tal tocar boi bumbá, porque era a febre da época, atraía as pessoas vinham para assistir, né? A apresentação, nós tocávamos, e aí depois de um tempo nós parávamos, e aí entrava um projetor que o Fernando Henrique Cardoso falava do plano de governo dele, e aí as pessoas ficavam assistindo, e depois acabava, né? E aí a gente voltava de novo a tocar e o povo ficava até o final. E aí nós ficamos fazendo isso por um mês, se eu não me engano. E nessas andanças, nesse período que nós andamos, eu conheci muitos locais lindos. Aí eu vi que nós somos um povo rico, uma região riquíssima, e um povo pobre. Isso me chamou muita atenção.
Nessa época eu tinha 25 anos de idade e aquilo ali começou a mexer comigo. Povo pobre dentro de uma região rica. Isso eu não entendia o porquê que acontecia isso. E aí certamente eu comecei a observar, né, que nas casas dos ribeirinhos existiam altares para os seus santos, para algumas entidades que eles, de qualquer forma, eles tinham um relacionamento espiritual, imaginava eu, né? E ao mesmo tempo que eu via aquilo, eu via também a pobreza em cada casa, numa região rica, numa região totalmente rica e um povo totalmente pobre. Isso me chamou essa atenção. Então, eu vi muitas coisas durante esse mais de um mês que eu fiquei ali e Deus começou a trabalhar comigo. E a partir daí eu comecei a ter convicção de que um dia eu iria ser cristão evangélico. Só não sabia quando, como. Mas aquilo ficou no meu coração. E aí 2 anos depois eu me converto, né? Eu estava no dia 23 de abril de 2000, senti um desejo muito forte de conhecer a Jesus Cristo. Claro que eu não sabia que era conhecer a Jesus Cristo, mas eu senti um desejo muito forte de ir para a igreja. Uma situação que hoje eu vejo que era fútil, porém Deus usou essa futilidade para me atrair. E aí eu fui, busquei a Deus, né, e fui para a igreja do Júlio. Júlio era um membro da nossa igreja, um dos jovens, que na época que eu iniciei a banda, ele fazia parte da banda. O Júlio era a pessoa que me evangelizava, o Júlio Enes, que hoje se encontra no Rio Grande do Sul, né? É um pastor que hoje está pastoreando uma igreja do Rio Grande do Sul, mas na época ele era um jovenzinho, né? Ele já tinha feito, ele já tinha sido membro dessa banda, inclusive foi um dos fundadores comigo, né? E aí eu com ele iniciamos esse trabalho, né? Mas ele teve que, por causa do evangelho, ele se reconciliou com Jesus, voltou para Jesus e ficou lá. E de vez em quando ele ia lá na casa da banda e pregava o evangelho para mim, né? E aí nesse dia, no dia 23 de abril de 2000, eu senti uma necessidade muito grande de ir para a igreja. E eu fui para a igreja, não pensei 2 vezes, fui para aquela igreja. Eu estava triste, né, por causa de uma situação tão simples, mas que para mim Deus usou aquilo para eu me aproximar dele. Então eu fui para a igreja, né, nessa data, e eu me encontrei obviamente com o Júlio lá. E ali comecei a relatar para ele que eu estava precisando de Deus, que eu estava precisando justamente, né, de um refrigério para minha alma, porque essa é a necessidade do homem, né? E naquele dia que eu fui para a igreja, eu vi, estava acontecendo a chegada do encontro das mulheres, e o ambiente estava preparado, queridos, para mim. Eu acredito assim, o ambiente estava preparado para a minha alma. Eu disse, eu nunca mais vou sair daqui, nunca mais vou sair da igreja, né? Eu pensei assim. E ali eu comecei o projeto, né, do novo nascimento na minha vida, né? E naquele dia ali eu tomei uma decisão, me deram uma Bíblia, eu levei para casa e sem ninguém me pedir, eu comecei a ler a Bíblia. Só me falaram, começa pelos evangelhos, que é mais fácil. Eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Comecei a decorar os livros da Bíblia, comecei a me aprofundar na palavra de Deus. E cada vez que eu lia a palavra de Deus, via ali textos que falavam comigo, que falavam com a minha alma. Eu sinceramente me sentia muito fortalecido e mais convicto de que eu tinha tomado a melhor decisão da minha vida.
E aí Deus começou a compartilhar comigo algumas coisas muito específicas. E aí eu comecei a encher o meu coração, né, com aquelas missões que Deus me dava no meu coração, com aquelas visões que Deus me dava. E aquilo mexia muito comigo. Num desses compartilhamentos, eu tive um sonho. Nesse sonho eu me encontrava no meio da floresta amazônica, não sei onde é que é, e tinha um igarapé muito grande. Um igarapé com areia bem branquinha. Quem é daqui da região norte sabe do que eu estou falando. Igarapé com aquela cor de chá, parecido com a água do Rio Negro, a areia bem branquinha, igual essa aqui. E aí, essa água branquinha, aliás, a areia branquinha, e eu fui chegando e percebi que ao redor do igarapé ele era cercado por vidro. Então o igarapé ele tem curvas e o vidro fazia as curvas do igarapé. E eu percebi que era igual um grande aquário. Eu fui chegando mais perto e vi que alguns peixes estavam do lado de fora. Alguns peixes estavam se debatendo em cima daquela areia branca. Eu peguei, fui pegando, obviamente, peguei peixe por peixe e fui devolvendo para dentro do igarapé, ou para dentro do aquário, ou para dentro do seu habitat. E aí chegou o último peixe. Era um peixe com uma cor bem forte, alaranjada, meio amarelada, mas uma cor chamativa. Eu peguei esse último peixe e coloquei ele dentro do aquário. Quando eu estava colocando esse peixe dentro do aquário, eu percebi que a cor do peixe ficou na minha mão. Aquela cor amarelada, forte. As escamas do peixe, como se tivesse soltado dele, ficou na minha mão grudado. E aí eu perguntei assim, o que é isso? Quando eu olhei para o meu lado direito, eu vi uma pessoa grande, uma pessoa com uma roupa branca, com o seu rosto eu não conseguia ver porque brilhava muito. Eu imagino que era a presença do Espírito Santo. E ele disse bem assim para mim: pedi, dar-se-vos-á. Só isso. Eu despertei do sono. Assim que eu pude, eu procurei o Júlio. E aí eu já perguntei do Júlio: Júlio, existe esse texto na Bíblia? Pedi, dar-se-vos-á. E ele me disse: existe, Mateus 7,7. Aí eu fui ler, fui procurar o texto, fui ler. E aí eu fui ler esse livro, e aí eu vi que lá estava escrito: pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se o filho lhe pedir peixe, lhe dará serpente ou escorpião, dependendo da tradução? E aí eu vi a palavra peixe, e aquilo começou a me mover. Eu fiquei o dia todo pensando naquilo, fiquei maravilhado. E aí Deus trouxe ao meu coração. Então, quando esse texto falou sobre peixe, mostrou a palavra peixe, e aí eu me lembrei da época que eu estava dentro do barco do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. E ali, durante esse período de um mês que nós ficamos no barco, eu vi muita riqueza, eu vi muita prosperidade nos rios. E o peixe que estava falando nesse texto, que estava me mostrando no sonho, esse peixe representa riqueza, prosperidade. E Deus me levou lá justamente na época que eu estava no barco. E ali eu tive convicção de que meu chamado ia ser trabalhar na Amazônia, ser missionário na Amazônia. Nós sabemos que a Amazônia é um bioma na qual se encontra, se eu não me engano, 8 são 9 países, que eu não vou falar agora aqui, mas aqui embaixo eu vou estar colocando os países, você está vendo agora. E então é uma região muito gigantesca, de um povo rico, de um povo que
tem a natureza, a riqueza da floresta amazônica, um povo totalmente rico e ao mesmo tempo um povo totalmente pobre espiritualmente e pobre financeiramente. E aí comecei a aprender com Deus a respeito da Amazônia, e a Amazônia é o meu chamado. Tudo que eu faço até hoje, inclusive quando eu fiz seminário, os trabalhos que eu executava, né, lá em grupos, era tudo voltado para a Amazônia. Então na Amazônia nós sabemos que é o maior bioma do mundo, né? Um local totalmente rico, e o povo não tem noção do que é a Amazônia. A Amazônia é o maior espetáculo da Terra da questão natural, e nós estamos aqui. Então é uma área que requer muita atenção na questão da evangelização, porque o povo é um povo rico sem saber. E aí eu tive essa convicção. E desde aí que eu li esse texto de Mateus 7,7, eu foquei nessa missão. E desde aquele dia ali eu tenho convicção de que eu sou missionário. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para que você entenda esse propósito.